Convido vocês, irmãos, a abrirem em Apocalipse capítulo 12. Lembrando a todos que nós estamos retornando ao nosso estudo, uma exposição do livro de Apocalipse. Quando nós falamos de exposição, nós vamos estar então discorrendo de capítulos e versículos por versículos também, tá bom? Então é um espaço para a gente estar conversando, falando, comentando sobre cada versículo, cada ponto ali que nós vamos estar divulgando, conversando, ok? Apocalipse quer dizer revelar aquilo que está oculto. Numa palavra, em uma outra palavra também é tirar o véu, não é? Mostrar aquilo que está em oculto. Está literalmente isso escrito no grego, tá bom? Bom, lembrando então que nós sabemos já o fundo histórico. João, o apóstolo, ele foi preso na ilha de Patmos, lembrando que aquela ilha é ali próximo da Turquia, e também ele foi agraciado de ser usado grandemente por Deus, principalmente por Jesus Cristo. Sabemos que a Trindade, as três pessoas são um só, mas ali nós vemos Jesus diretamente falando então para João, para escrever primeiro para 7 igrejas locais que já existiram ali na Turquia. E nós falamos, discorremos sobre cada igreja, aprendemos muito sobre ela, lembrando que do capítulo 1 até o capítulo 4, você vai ver bastante sobre a igreja. E ali quando o apóstolo João, ele é arrebatado em espírito para o céu, para ver o que estava acontecendo ali nas regiões celestiais. Ali tipifica o arrebatamento da igreja, até mesmo dentro do próprio livro de Apocalipse, porque do capítulo 5 para frente, você não vai ouvir mais falar da igreja, a não ser lá no finalzinho do livro de Apocalipse, mostrando então que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo não vai passar pela grande tribulação. Nós seremos arrebatados antes, amém? E eu creio, amados irmãos, que isso pode estar acontecendo ainda esse ano. As coisas podem acontecer rápido, por mais que nós podemos ver de uma forma crescente os sinais para o aparecimento do anticristo. Muitas pessoas confundem com os sinais para o retorno de Cristo, são coisas separadas. Os sinais que está acontecendo é para o surgimento do anticristo. Outros sinais na grande tribulação vai ser mostrado para a volta do Senhor Jesus Cristo, que vai voltar, certo? Pisar nessa terra lá no finalzinho da grande tribulação para iniciar o milênio. Mas os sinais agora é para aparecer esse homem da iniquidade. Entre tantos sinais, né? A apostasia, o abandono da verdadeira fé. E isso está acontecendo? Sim. Muitas igrejas não estão pregando Cristo como é para ser pregado, Ele como Senhor, como Salvador, Ele que dá a vida eterna e não tira de volta, Ele dá, e Ele fala: nunca, jamais será arrebatado da minha mão. Não estão pregando sobre Cristo mais. Muitas igrejas hoje realmente estão sendo Laodiceia, aquela igreja que está deixando Cristo do lado de fora, e nós almejamos ser Filadélfia, uma igreja missionária, ainda mesmo nesses dias. Cristo está voltando, está às portas. Então nós chegamos aqui agora no capítulo 12, com João tendo essa visão ali das regiões celestiais, o que está acontecendo lá, e ao mesmo tempo olhando para baixo e testificando para nós o que de antemão, né, já estamos cientes do que vai acontecer. Apocalipse é um dos livros que mais contém profecias sobre a volta de Cristo, em toda a Bíblia. E também ali mostra que o que está acontecendo nas regiões celestiais, nós já estamos lá. É estranho, não é? Porque todo aquele que é salvo em Cristo Jesus vai estar lá. Então o que João está presenciando, nós também estaremos lá. É interessante você saber disso de antemão.
Pela graça de Deus, Deus não nos permitiu ver a nossa própria morte antecipado. Amém? Não é? Mas Deus está permitindo ver coisas que nós veremos mais tarde, aqui em Apocalipse. Isso é interessante, é ideal. Vamos fazer a leitura do capítulo 12. Hoje nós não vamos ter ninguém ali passando para nós, mas vamos acompanhar em nossa Bíblia. Diz assim o versículo 1: E viu-se um grande sinal do céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Deixa eu fazer uma pausa pequena aqui e dizer para vocês que o livro de Apocalipse é repleto de figuras que representam pessoas ou povos. E eu vou estar explicando depois para vocês. Vamos ler. E a sua cauda, versículo 4, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1270 dias. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo. E Satanás, que enganava todo o mundo, ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Versículo 12: Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E, quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voassem para o deserto, ao seu lugar onde é sustentada por um tempo e tempos, e metade de um tempo fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos remanescentes da sua semente, os que guardavam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Eterno Deus, ó Pai, queremos rogar ao Senhor nesse momento, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, abra nossa mente, o nosso coração, e que possamos entender, ó Pai, o capítulo 12 de Apocalipse. E também nos ensine, ó Pai, a Tua vontade, dentro desse trecho da Tua palavra, que possamos aplicar, colocar em prática, Senhor, porque não queremos ser apenas ouvintes, mas principalmente praticantes da Tua palavra. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus, amém. Aqui no capítulo 12 nós vemos essas figuras, lembrando ali que o dragão vermelho, já fala bem claramente, é o próprio Satanás, e ele está nas regiões celestiais. Nós vamos entender que ainda Satanás chega diante de Deus, chega diante do trono de Deus, ele tem acesso às regiões celestiais ainda. Podemos ver essa verdade lá em Jó,
quando há aquele diálogo entre Deus e Satanás, falando sobre Jó. E Deus pergunta: de onde vens? De rodear a terra. E ele chega então na presença de Deus. Aqui a mulher é Israel, o filho é Jesus Cristo, ok? A mulher é Israel e ali o filho que ela vai dar à luz é o próprio Jesus Cristo. Ah, pastor, mas Jesus Cristo não nasceu? Lembrando que aqui está descrevendo o povo de Israel e toda a profecia do Antigo Testamento que viria então esse varão, né? O rei, o maior rei que reinaria sobre toda a terra e sobre todo o céu, que é Jesus Cristo, ok? Quando é levado ali para o deserto, ali é o finalzinho da metade da grande tribulação, dos 3 anos e meio primeiros, e vai adentrar então na segunda parte da grande tribulação. Quando a mulher é levada para o deserto, é porque a mulher ela é escondida, né, para que Satanás e os seus seguidores não a destrua. Então Deus protege o povo dele levando para o deserto. Mas Satanás não é feliz com isso e quer atacar de qualquer forma. E nós vamos então discorrer de cada versículo para entender melhor. Versículo 1: E viu-se um grande sinal no céu. A palavra sinal vem de uma palavra que significa então símbolo. Sendo assim, o que segue não é literal, mas figurativo, porque é um símbolo, não é ali uma pessoa ou algo parecido. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo de seus pés, é uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. O único lugar na Bíblia que tem algo semelhante a isto é o sonho de José em Gênesis capítulo 37, versículos 9 e 10. Lá o sol e a lua e as estrelas simbolizam então a família de Jacó, Israel. Do mesmo modo, nessa cena, a mulher representa então a nação de Israel, tá bom? Como foi colocado. No versículo 2: E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. A criança então que vai nascer, como vemos no versículo 5, é o Senhor Jesus. Lembra, não é que ele nasce ali na grande tribulação, mas mostrando que através dos judeus viria o Messias. E as mulheres israelitas no Antigo Testamento, elas desejavam muito ficar grávida de um homem, de um menino, porque elas esperavam ser a mulher que ia então dela nascer o Messias, o Salvador. Por isso que o anjo, quando encontra Maria, fala para ela, agraciada, não é? Porque Maria, ela foi agraciada, ela era uma israelita, ela era judia, e ela então foi grandemente agraciada, porque através dela veio o Messias. Mas não faz de Maria uma santa, antes de crer que Jesus é o próprio Senhor e Salvador dela. Logo depois Maria canta, quando ela recebe essa visita, e ela diz no cântico que ela se agradava, esperava no Deus da salvação dela, que era o próprio filho que estava sendo gerado no ventre dela. Bom, a criança que vai nascer ali, como vemos no versículo 5, é o Senhor Jesus. Isso tudo é de acordo com a Escritura e naturalmente é uma retrospectiva, o que veio acontecendo do antigo para o novo. Okay? Deus então promete o Redentor através dos lombos da descendência de Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas. Cristo apareceu de acordo com as Escrituras, sua descendência claramente sendo estabelecida até Jacó. Fica aquela luta dizendo, quem é o pai dos israelitas? Abraão, Isaque, Jacó? Quando Jacó, ele foge da presença do seu irmão, porque temia que seu irmão o matasse, não é? E ele vai lá, e aí então ele fica um tempo longe, e ele retorna, antes de encontrar com o irmão, ele luta com Deus, no vale, certo? E Deus então muda o nome de Jacó para qual nome? Israel, mostrando ali, simbolizando que Jacó, ele é o pai da nação israelita. Ok?
Versículo 3: E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Vemos aí então algumas figuras, símbolos, mas todos eles representando o Satanás, o próprio diabo. Olha, então esse dragão é o próprio Satanás. Sua cor vermelha simboliza fogo e sangue. Satanás é o destruidor e vai praticando suas maldades assassinas com ódio e feroz, a fim de trazer então destruição ao povo de Deus, ao povo de Israel. 7 é o número de inteireza, ou o número de perfeição. Satanás é visto com 7 cabeças coroadas com 7 coroas. As cabeças significam autoridade e poder, ok? Lembra como alguém fala assim, quem é o cabeça daqui? Né? Quem é o cabeça, quem manda aqui? E a pessoa, é tal. Então ali as cabeças representam isso, autoridade, controle, né? Para governar. As coroas, ok? As coroas significam poder imperial. Poder imperial, lembra que para realmente ser dado como rei, tinha o dia lá, né, da celebração, da coroação daquela pessoa, para transformar ela em rei. Satanás então é visto com 7 cabeças coroadas e com 7 coroas. As cabeças significam autoridade e poder de governar. As coroas significam poder imperial. Satanás é o governador deste mundo e é o déspota, sem coração e implacável. Os chifres são usados pelos animais que os têm como meios de machucar e destruir, ferir. 10 é o número da inteireza mundana. O diabo é completamente equipado então para executar sua destruição sobre a humanidade. Ele vem então com toda a força, com todo o poder e liberação. Deus está no controle de tudo. Nós sabemos, amados irmãos, que a Bíblia diz que há anjos caídos ao nosso redor às vezes. Talvez neste momento dentro desse templo, porque eles estão em todos os lugares, assim como os anjos de luz também. A palavra de Deus diz que cada um de nós temos anjos de luz protegendo nossas vidas, mas há uma guerra que os nossos olhos não enxergam, não veem, mas há uma batalha acontecendo diariamente, em todo momento, de anjos caídos e anjos de luz. Mas nós vamos presenciar logo mais uma guerra forte acontecendo ali nas regiões celestiais. Por quê? Até aqui no capítulo 12, Satanás ele tem permissão de permanecer na região celestial. Lembra que Satanás ele perdeu o posto dele. Ele era, tinha um posto muito importante quando ele estava atuando. Mas por causa do orgulho dele, de querer ser além de Deus, ele perdeu esse lugar, esse posto. E ele foi lançado para a terra. Mas quando diz lançado, não é que ele só habita aqui. Ele ainda vai nas regiões celestiais, porque o papel dele é nos acusar. Ele é chamado de o acusador. Então ele chega constantemente lá e fala mal de nós. A ideia dele que não é poderosa, é frustrar os desígnios de Deus. É esse o desejo dele. Mas haverá um momento que ele vai ser expulso agora das regiões celestiais, não vai entrar mais. Então ele vai permanecer aqui. E ele vem com toda a força e poder para trabalhar ali naquele finalzinho da grande tribulação até o final. Porque ele sabe que a destruição dele está próxima. Destruição em partes, ele vai ser aprisionado por 1000 anos ali no final da grande tribulação. Versículo 4: E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Gente, lembra que é uma retrospectiva, lembra? Falando sobre Israel,
sobre ele sendo então aqueles que ia gerar o Filho, que é Jesus Cristo, mas aqui retrocede lá para o céu, antes da formação então da terra, vamos pensar assim, aquela luta que teve de Satanás já ali, com a rebeldia dele com Deus. Então o que acontece? Ele se rebela com Deus, e ele e uma terça parte dos anjos é expulso então dos seus cargos ali no céu. E é isso que fala aqui, olha, e a sua cauda, ou seja, Satanás, ele levou por si a terça parte das estrelas. Lembra que estrela, nós estudamos logo no início, no capítulo 1, 2, que estrelas significa sobre anjos, ou mensageiros também, ok? E lançou sobre a terra. Anjo, angelos, no grego, nada mais é do que mensageiros, porque o papel de muitos anjos foram levar, trazer a mensagem. Tanto é que Maria, ela recebe a visita de um anjo, não é? Abraão recebe a visita de anjo. Então aqui as estrelas do céu são esses anjos, que eles apoiaram então Satanás e foram lançados. Aqui a gente vê o quê? Que há dois tipos de liderança. Há o líder bom, que é Deus, que é Jesus, e há o líder mau, que é Satanás. A gente tem que cuidar com isso dentro do nosso coração. Você pode ser um líder, mas que tipo de líder? Não é? Isso é uma realidade na vida. Há muitos que acabam seguindo alguém. O que aconteceu com Hitler? Ele foi um dos líderes que levou que trouxe o mal para a terra e arrastou muito com eles. Muitos apoiaram os seus projetos. Eu acho incrível que naquele momento, depois que Pedro, ele vê Jesus Cristo ressuscitado, tudo, tem aquele encontro com ele ali, né, naquela sala fechada, logo mais tarde ele diz: eu vou pescar. E o que dizem os que estão perto dele? Ah, eu vou junto. Não é? Pedro, ele era um líder, e olha como que ele, né, consegue trabalhar com as pessoas. Eu estou dizendo esse ponto porque, lembra, quando Jesus encontra Pedro, Jesus então lança um convite: farei de vocês pescadores de almas. E eles largaram tudo e seguiram Cristo. E após a ressurreição, Pedro, ele quer voltar na vida dele, na prática, na vida velha. Ele volta para pescar e leva com ele aquelas pessoas. Então a gente tem que cuidar com esse coração de líder. Há líderes bons e há os maus também. E aqui nós vemos Satanás, infelizmente, né? Alguns colocam, não temos na Bíblia esse nome, Lúcifer, não é encontrado, como um anjo de luz que acaba sendo uma luz negra e leva todos para a escuridão, para as trevas, ok? Então ali, olha, as estrelas mencionadas aqui são anjos. Este é o registro da rebelião de Lúcifer no céu. Isaías capítulo 14, 12 a 16 é uma passagem que descreve isso. Quando ele se rebelou, 1/3 dos anjos o seguiu nessa rebelião. Como resultado, foram expulsos da presença de Deus. Esses anjos caídos, juntamente com Satanás, seu rei, estão esperando a condenação final, quando Deus vai dar então um fim nas suas obras más, lá no final do milênio. Então, no grande trono branco, Satanás e os seus anjos serão retirados do inferno e lançados no lago de fogo, eternamente. E diz assim, olha, e o dragão parou diante que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Através das Escrituras, vemos que o desejo supremo de Satanás sempre foi o de destruir e que a vinda de Cristo não acontecesse. Muitas vezes parecia que ia ser bem sucedido, até mesmo quando Jesus Cristo morre naquela cruz. Tem até um hino que nós cantamos na Páscoa, né? Que os demônios se regozijam com a morte de Satanás. Mas depois Jesus ressuscita ao 3º dia. Então, que ia ser bem sucedido ao lançar inimigo contra a nação de Israel, da qual vinha o Messias. Nós o vemos agir através de Herodes,
Lembra quando Herodes, ele pediu para que matasse todos os meninos de 2 anos para baixo? É a mão de Satanás agindo sobre pessoas, usando pessoas, fazendo então destruir todos os meninos de 2 anos para baixo, numa tentativa de destruir Jesus Cristo. Depois, o coração assassino dos que crucificaram Jesus não sabiam que ele estava realizando o propósito de Deus. Jesus nasceu para morrer. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele tinha que ser sacrificado por todos nós. Então o versículo 4 nada mais é do que mostrando essa rebelião de Satanás e arrastando com ele junto essa terça parte dos anjos. Irmãos, deve ser uma multidão de anjos. Pela contagem, né, uma milícia de soldados, na contagem humana de Romanos, seria 6.000 soldados, uma milícia. Quando fala que aqueles pastores estavam no deserto, quando Jesus Cristo nasceu, e de repente apareceu milícias de anjos, louvando a Deus, glorificando e cantando, ali já apareceu uma multidão de anjos de luz, para trazer as boas novas que viria o Messias, não é? E aqui mostra que é uma terça parte dessas milícias de anjo se rebelou contra Deus. Incrível, não, irmãos? Como a maldade, infelizmente, já começou lá e veio parar aqui para nós. Anjos criados por Deus se rebelaram contra ele. Uau! Se anjos têm essa capacidade, imagine nós. Imagine nós. Corrupto é o nosso coração, Deus diz. Quem o conhecerá? Hoje nós fazemos o bem e em segundos podemos fazer o mal. Infelizmente. Infelizmente. Versículo 5. E deu à luz um filho, homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Quem é esse menino? Oi? Jesus Cristo. Lembra? Uma retrospectiva dizendo que viria o varão e que ele vai reinar com vara de ferro. Quando é que ele vai reinar assim? No milênio. No milênio, então, é derrubado a grande Babilônia, que é o governo humano. Já não vai existir no milênio presidente, governadores, não vai existir mais. Hoje existe, porque lá no passado, quando Deus queria reinar sobre o homem, o povo pediu um rei para si. Lembra? Daí chamaram Saul, né? Chamaram Saul. E ali em diante, Deus falou assim: então eu vou dar o que vocês querem, só que vocês vão ver o quanto é difícil o homem será sendo governado pelo próprio homem, porque o homem é corrupto, o homem erra. Esse versículo positivamente identifica Cristo como então um menino, porque ninguém mais foi considerado como aquele que regerá todas as nações com vara de ferro. A identidade da mulher também é ratificada. Israel é a nação pela qual Cristo veio, mas essa nação não o recebeu. Lembra lá de João capítulo 1, versículo 11, e ele veio para os seus e os seus não o receberam. Os próprios judeus não creram que Jesus é o Messias, o Salvador. E o seu filho foi então arrebatado para Deus e para o seu trono. Quando aconteceu isso, irmãos? Com a pessoa de Cristo? Quando ele foi arrebatado? Na ascensão, ali em Atos capítulo 1. Ele subiu ao céu com o seu próprio corpo. É difícil dizer isso, mas alguns tentam dizer que Maria também foi levada da mesma forma, arrebatada. Até aqui em nossa catedral, para quem a visita, ali onde tem a imagem, tem o sepulcro e ela sendo levada, e o sepulcro vazio, sendo levado o corpo dela. Não, Maria ainda tem os seus restos mortais. A única pessoa que subiu, lógico, nós vamos encontrar Enoque, nós vamos encontrar,
Elias, que foi levado ao céu, mas Jesus Cristo, ele ressuscitou dos mortos. Tanto Enoque como Elias não morreram. Jesus, ele morreu, ele ressuscitou e foi assunto ao céu. Aí está a diferença, certo? Aí está a diferença. Então, algumas pessoas tentam endeusar alguns seres humanos, dizendo que, colocando ali no mesmo patamar ou até acima do próprio Deus. Grande erro, grande erro. Então, olha, Jesus, após ser crucificado, sepultado, ressurgiu dos mortos e subiu corporeamente ao céu. Agora está sentado à destra do trono de Deus. Satanás tentou destruir naquele momento, achando que ele morreu. Os demônios se regozijaram, mas no final, Jesus Cristo teve vitória. Versículo 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1270 dias. 1260 dias. Quem é a mulher aqui? Israel. Então, olha, a mulher fugiu do deserto, onde já tinha lugar preparado por quem? Deus. Deus sempre cuidando dos seus, apesar da situação, das dificuldades. Irmãos, ninguém está imune de ficar com Covid. Nós vimos pela própria irmã Dana também, a sua filha Ana, como tantos outros. O primeiro que eu fiquei sabendo quando estourou isso foi o pastor, de São Paulo, que morreu. Esqueci agora, fugiu o nome dele. Oi? Foi o primeiro que eu fiquei sabendo que morreu sendo crente. Então nós não estamos imunes disso, mas sabemos que a morte para nós, ela é passageira, estaremos com o Senhor, mas ainda Deus cuida, mesmo daqueles que pegam. Se Ele quiser nos levar, Ele vai nos levar, mas nós vamos para um lugar melhor. Porém, Ele vai cuidar, Ele vai proteger. Por isso que eu sou daqueles pastores que eu apoiei a igreja a abrir. Uma igreja que está afastada, ela enfraquece, amados irmãos, enfraquece, lógico, respeitando as leis. Se a lei falar, estamos no vermelho, nós vamos voltar para as lives, porque ainda temos que respeitar a lei, mas a primeira brecha que a lei deu, estamos aqui. Hoje, pela graça de Deus e não por orgulho próprio, nós somos praticamente uma igreja forte hoje nos nossos dias. Como foi falado, nós findamos o nosso ano com uma igreja forte. A nossa cantata teve 70 pessoas. É um número muito baixo para muitos, mas para nós, amém. Porque o nosso lugar é aqui. Deus vai cuidar de nós, amém? Mas lembre-se, nós somos mortais. Pode ser que nós vamos pegar, mas uma coisa fica certa: quem pode dizer que você pegou dentro da igreja? Você pode ter pego indo no portão da sua casa, alguém que passou e colocou a mão lá, e você foi e colocou a mão também e coçou o nariz. Qualquer lugar. Mas Deus está no controle, amém? Deus está cuidando, com certeza. Olha, a era inteira já passou, entre os versículos 5 e 6, aquela retrospectiva, ok? A cena do versículo 6 e dos 3 anos e meio do período da tribulação. Israel será protegido durante esse tempo. Esses, então, 1260 dias são 3 anos e meio. Lembra que os 7 anos é dividido, no meio, está dizendo sobre isso. Olha, a existência de Israel hoje é nada menos do que um grande milagre de Deus, porque Satanás tentou destruir de várias formas. Nenhuma outra nação tem sido tão odiada, nenhuma outra nação foi tão maltratada como Israel. Muitos já tentaram destruir sua existência, mas sem conseguir, porque Deus prometeu perpetuá-la, até que Cristo estabeleça então o seu reino aqui na terra.
Quer saber quando Cristo está voltando, amados irmãos? Olhe para Israel. Israel é o relógio do mundo, né? É a menina, né? a mina dos olhos de Deus. Deus cuida de Israel, mas o mundo vai se voltar contra Israel, completamente. É um milagre a existência de Israel ainda hoje. Versículo 7, e houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão com os seus anjos. Lembra, vou retroceder um pouquinho, eu disse que Satanás ainda tem permissão para adentrar nas regiões celestiais. Ele chega diante de Deus, e ali agora, aqui nesse período, ali no finalzinho da grande tribulação, os anjos de Deus vai expulsar Satanás e os anjos das regiões celestiais. A grande batalha entre esses seres angelicais vai estar acontecendo nesse período, ali nas regiões celestiais. Então nós podemos ver aqui, né, olha, e houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalham contra o dragão. Alguns colocam como Miguel sendo Jesus. Na realidade, Miguel praticamente é aquele que ficou no posto de Satanás, aquele mais próximo ali de Deus, regendo, controlando, cuidando para Deus do restante dos anjos. Ele então é aquele capitão que vai à frente, e os anjos o seguem para batalhar, tá bom? Então ali, olha, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam também o dragão e os seus anjos contra Miguel e os anjos de luz. Essa é uma guerra entre seres espirituais. Miguel é o general dos anjos guerreiros. O homem mortal não pode imaginar as cenas dessa grande batalha, anjos contra anjos. Podemos ver filmes acontecendo, né? Hollywood tentando mostrar essa batalha. Já teve vários filmes por aí, mas nós não vamos conseguir imaginar isso antecipadamente. Nós vamos estar lá nas regiões celestiais, vendo isso acontecer. Mas a nossa mente finita não consegue deslumbrar essa guerra, né, de seres espirituais acontecendo na região. Lá no Antigo Testamento, Eliseu ele tinha um moço, alguém que, né, era tipo servo dele. Eleazar? Geazi, obrigado. E Geazi, houve um momento em que Eliseu pediu para Deus abrir os olhos daquele homem, para que pudesse enxergar o impossível, porque ele estava temeroso, porque estava acontecendo uma grande batalha contra Israel naquele período. E aí então, quando Deus tira as escamas daquele homem, ele enxerga uma multidão de um exército celestial guerreando. Ele ficou pasmo, eu acredito que ele até caiu no chão ao ver aquilo. Ele percebeu que há essa guerra constante, protegendo o povo de Israel, e hoje a igreja também, nós, que os nossos olhos não enxergam. Imagine se naquele período já havia, está mostrando que há essa guerra que os nossos olhos não veem. Imagine nesse dia, que vão expulsar Satanás e os demônios, ou melhor, os anjos caídos, ali das regiões celestiais. É uma grande guerra então de seres espirituais. Versículo 8, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Satanás e os seus anjos não são páreo para Miguel e os anjos sobre o seu comando. Eles vão ser expulsos do céu. Então, sabemos que eles saem das regiões celestiais e não é permitido mais voltar. Por isso que o mal cresce ali no finalzinho da metade da grande tribulação. Por quê? O próprio Satanás ele vai entrar no corpo do anticristo. Ele vai entrar no corpo de Cristo, no corpo do anticristo. Lembrando que Satanás ele não tem poder de entrar no corpo de quem? Do cristão. Uma vez salvo, o seu corpo se tornou templo do Espírito Santo. Anjos caídos, demônios, não tem como entrar no nosso corpo. Por isso que há um grande erro aí, algumas igrejas que
fazem dela um centro, né, de espírita, de macumba, que até mesmo os pastores vão vestidos de branco e ficam descalço e ficam lá chamando demônios em pessoas que são salvas. Como pode isso? Eu sou salvo em Cristo Jesus, frequento a igreja tal, aí eu fui e o demônio manifestou no meu corpo. Não, a palavra de Deus diz que o mal não tem poder sobre o nosso corpo mais, não entra no corpo daquele que é salvo, não entra. Só que o anticristo, ele não é salvo, então Satanás entra no corpo dele, e aí as coisas vão piorar. Vamos parar aqui no versículo 8, tá bom? Semana que vem marca aí, vou perguntar para vocês, versículo 9.